Olá, sobretudos e casacos. Como escolher? Esse é o tema da live de hoje. Aqui estamos para mais uma live dessa série do Setembro Amarelo, aqui da Feira da Moda Inverno. Meu nome é Stephanie Liazzi, eu sou do perfil do Instagram, @averdade-do-vestir, consultora de estilo e imagem, embaixadora com muito orgulho dessa feira maravilhosa. Então, vamos ao nosso assunto de hoje. Bom, quando a gente vai escolher nosso casaco, nosso sobretudo, por vezes a gente fica meio confuso de como escolher, né? Qual textura, né? Qual tecido é melhor, qual comprimento, ou às vezes, né, num dia friozinho como hoje, a gente vai escolher lá no armário, aí você coloca a peça e de repente aquilo não é exatamente, né? Você olha no espelho e fala, tá bom, né? Tá mais ou menos. Esse tá bom, tá mais ou menos, nunca é a melhor escolha. E nunca é. Na verdade, tudo no nosso armário tem que ser a pegar no escuro e tá tudo certo. Então, a gente fica dentro das nossas escolhas, né? Para se basear em tecido, matéria-prima, nas cores e no próprio estilo. E se você for parar para pensar, tudo está englobado, tudo, né, está dentro do mesmo universo, né? Então a gente pode pensar, se você pode, né, na hora de escolher, pensar se você gosta de mais detalhes nas peças ou menos detalhes, né, que isso vai fazer muita diferença no visual, no final da produção. Pensar no comprimento, se você quer ele mais, se você quer ela mais curtinha ou se você quer ela mais comprida. Com relação à modelagem também, né? A forma da peça, como as linhas da peça estão formando aquele sobretudo, aquele casaco e o que aquilo representa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Então deixa eu pegar as imagens aqui. Vamos lá. Aqui. Esse aqui, vamos começar por esse. Um casaco de lã, e aí ele tem essa cor, né? Um marronzinho mais claro, indo pro bege, na verdade, né? E uma cor neutra, né? Que a gente considera uma cor neutra pro guarda-roupa de inverno e tal. Você consegue fazer várias misturas de cores, pode colocar mais cores, né? Colocar um lenço, uma bolsa colorida, acessórios, né? Tipo brincos, colares fica difícil, né? Mas brincos, anéis, brincar mesmo com os lenços, echarpes, cachecóis. E ele tem um corte mais clássico, né? O estilo dele já é indo pro clássico, mais pro tradicional. Você vê a forma dele, né? Mais quadradinha, com mais linhas retas. E tem alguns detalhes, né? Mas os detalhes dele, se você parar pra pensar, criam um certo contraste de cor ali, né? Chama atenção os botões, esse detalhe aqui perto da cintura. Então, você tem que reparar se você gosta, se você acha que é interessante esses detalhes. Por exemplo, esses detalhes dos botões, por eles estarem numa cor que destaca, para quem gosta e quer fazer um alongamento de silhueta, é interessante, porque ele cria uma linha reta. Então, a pessoa que tá te olhando, ou você mesmo quando estiver no espelho, você vai olhar e já vai direto o olhar já vai na linha reta dessa sequência de botões. E aí isso cria um alongamento da silhueta. Então pode ser interessante para você que gostaria desse efeito. No próximo, vamos lá. Aqui, casaco de lã. Esse a golinha já fica, né? Já tem um diferencial aqui na golinha. E você vê que ele é bem estruturado, né? Vê como os ombros
estão bem estruturadinhos aqui, então já cria, de novo, cria linhas retas aqui nos ombros, e isso acaba... Ele é mais comprido também, né? Bem mais acinturado, você vê que tá seguindo a silhueta do corpo da modelo. Isso é bem interessante para quem quer chamar atenção para a cintura, quer modelar o corpo com a roupa. Os detalhes dele são menos chamativos, então você vê uma coisa mais plana, né? Mais lisa, né? Os botões não chamam atenção, não tem mais detalhes. Pelo que eu tô vendo aqui, não tem bolso aparente, nada. Então, apesar da cor ser bem presente, mas ela é uma cor clássica para inverno, para esses sobretudos e tudo mais, mas ainda assim é chamativa. Então, você já pode, eu gosto de uma cor mais chamativa, mas não gosto de muitos detalhes. Então, você já pode ir já fazendo essa escolha. E por conta dessas linhas que eu tava falando, ele cria mais refinamento, mais elegância, e por isso ele tem uma energia de força maior. Ele transmite essa energia de força com mais vontade, digamos assim. A próxima... cadê? Essa daqui é um casaco, né? De zíper ali, fechamento de zíper. E ele é bem sem detalhes, assim, aparentes, né? Apesar de ter o bolsinho, de ter esse zíper deslocado, né? Do centro e tudo mais. Mas você vê que ele é bem plano, assim, né? Você olha, você não vê nada, interferência de muita coisa. Por a cor ser mais clara também, isso interfere. Ele acaba sendo mais minimalista, digamos assim. E aí, ele também tem as linhas retas, né? Ele faz uma mescla de linhas retas com linhas inclinadas. E as linhas inclinadas são bacanas para quem quer transmitir mais jovialidade, mais criatividade. E as linhas inclinadas estão aqui nessa parte da gola, né? Que ela forma quando fecha aqui no zíper, ela forma uma linha diagonal e fica aqui, diagonal também, certo? O próximo, casaco de lã Chanel. Só pelo nome a gente já entende que é um clássico, né? Chanel criou, né, o pretinho básico, trouxe as modelagens do guarda-roupa masculino para o nosso, e esse casaco, só pelo nome você já remete a algo mais clássico, né? E ele é bem estruturado, isso que é bacana nele. Ele é bem estruturado, se você fechar ele, apesar de ele estar aberto, não dá pra ver direito, mas ele fechado vai ficar bem acinturado. Ele também, como o cinza que eu mostrei anteriormente, ele também é bem sem detalhes, assim, né? Uma coisa meio plana. Então é interessante para quem não gosta de muitos, né? Uma coisa muito... Às vezes fica confuso no olhar da pessoa, né? É igual quando tem muita estampa. Então, quando tem muito bolso, muito botão, as pessoas às vezes preferem não usar. E por ele ser um preto, né? Nada melhor para um Chanel do que um pretinho básico. E ele é interessante também porque ele não tem gola. Então ele fica com essa golinha aqui careca, né? Então você pode gostar desse detalhe também. É interessante. Próximo, casaco de lã também, porém bem diferente do que eu tava dos dois anteriores. Esse aqui já tem bem mais detalhes, certo? Além de ter bem mais detalhe, né? Porque tem aqui essas faixinhas, né? Prendendo, né? Para fechamento. Tem aqui na cintura, que ele deve contornar as costas. E tem aqui no braço também. Além desses vários detalhes, ele tem um contraste de cor alto, né? Então, os detalhes chamam a atenção para a cor mais clara da peça em si. Então, a pessoa tem que ali prestar atenção se ela gosta disso ou não, se ela quer isso pra
o restante das produções que ela tem em casa, sempre pensar no que você tem em casa, porque às vezes você compra uma peça, quando você chega em casa você não consegue combinar com nada do que você tem. E aí fica aquela peça diferente, aleatória, perdida, que você nunca consegue usar, tá? E é interessante, né? O nível de formalidade, ele também muda de acordo com esses detalhes. Então, quanto mais detalhes aqui, mais aparecem de detalhes, menor é o nível de formalidade. Ou seja, são peças mais casuais, certo? Então é interessante para você pensar na profissão que você tem, nos lugares que você vai, que você pretende usar esse casaco, para onde você vai, né, eventos que seja, e para ver se isso bate, né? Se isso faz sentido pro que você tá querendo, né, para sua rotina de vida. Então é sempre importantíssimo pensar no que você, em como você vive, certo? Próximo, vamos lá. Esse aqui eu tenho a foto dele de frente e de costas, certo? De costas é outra cor, né? As duas cores são cores bem neutras e essa daqui em específico, a cor mais caramelo, ela é bem clássica pro inverno, assim, né? Aparece nas jaquetas de couro, aparece muito nos casacos, é bem comum aparecer essa cor e ela é bem neutra também, é bem mais fácil de você fazer combinações e usar. E por ser uma peça grande também, de uma proporção grande no look, às vezes é interessante começar por essas peças neutras. E aí depois que você já está acostumado a fazer as produções, você pode escolher uma peça com uma cor diferente, né? Um verde, um rosa, um roxo. E então é legal começar por essas cores. E além disso, essa cor também sai do preto, sai do cinza. Então é interessante, certo? Ela tem mais detalhes também, como a gente pode ver aqui nas mangas. Tem um detalhe aqui em cima do busto. Tem a linha de botões também. Porém, ela tá tudo da mesma cor. Então, assim, ao mesmo tempo que tem mais detalhes, eles são menos chamativos. Então, a pessoa pode gostar desses detalhes, pode gostar de um fechamento de botão e tal, mas eles acabam chamando menos atenção e isso pode ser interessante para a pessoa também, certo? Ele tem um detalhe bem legal que é esse capuz removível. Então, aqui dá pra ver o capuz aqui atrás, tá? E aí, você pode tirar ele, e aí tá vendo que tem a golinha? Ele fica com a golinha e fica totalmente diferente. Se você tentar imaginar ele sem essa touquinha, é outra peça. E é bacana porque, né, num dia de mais frio, você pode levar na bolsa. Então, por exemplo, vamos dizer que você vai para uma reunião, só que você vai de metrô, e você vai sair da sua casa, mora perto do metrô, vai a pé. Você bota essa touquinha, vai tranquilamente até o metrô de touquinha, naquele vento frio, né, e tal. Quando você chegar no lugar que você vai fazer a sua reunião, você tira essa touquinha, bota dentro da bolsa, tá tudo certo, o casaco ali bonito, perfeito para a ocasião, né? E aí tem um detalhe interessante aqui que é de se prestar atenção. Que é o quê? Tá vendo esse detalhe nas mangas? Aqui no finalzinho aqui do punho tem uma faixinha. A modelo tá com as mãos relaxadas. Se vocês forem ver aonde que para esses detalhes, bem na área do quadril, certo? Se por acaso a pessoa se incomoda com o tamanho do quadril, vamos supor que ela acha ele grande e ela tá incomodada, ela não quer que isso chame atenção quando ela for se vestir e tal. E ela usar um casaco desse tende a chamar atenção exatamente por causa desses detalhes das mangas. Porque eles criam até uma linha, ainda mais ali, ó, criam uma linha reta bem nessa área. Então, quando a pessoa olha ali, ela foca ali. Se ele fosse de outra cor, como a gente viu, né, detalhes, por exemplo,
desse aqui, desse detalhe aqui, que ainda o contraste de cor é alto, putz, ia ser mais chamativo ainda. Mas se a pessoa, por exemplo, no outro caso, vamos pro contrário, a pessoa não tem muito quadril, né? Tem uma silhueta ali mais retinha e quer criar uma ilusão de que, né, tenha mais, é interessantíssimo ela usar exatamente esse casaco com esse detalhe. E se ele fosse com um contraste mais alto de cor, mais ainda, seria mais ainda interessante, certo? Próximo. Deixa eu ver aqui minhas anotações para não perder nada, né? Deixa eu falar para vocês. Aqui. Esse aqui, casaco de lã, e a golinha dele é o mais interessante, que tem esse recortezinho aqui, né? Então ela fica mais estruturadinha aqui no pescoço, né? Então parece que ela tá sempre toda arrumadinha, né? Só pela modelagem. Ela tem uma estrutura de ombro, então isso é bem bacana, porque ela não precisa fazer nada e já parece que ela tá sempre ali certinha e arrumada. A cor também é interessante, porque chama mais atenção, um vermelho e tal. Mas lembrando, como eu falei, é um clássico de cores para inverno, né? Para casacos e tudo mais. Mas tem gente que não gosta, né? Não gosta do vermelho, chama muito atenção e tudo mais. Mas para quem gosta de um toque de cor, é maravilhoso e foge do preto, né? Que mais? Então ele traz mais essa criatividade da cor, né? A estrutura eu já falei. E o nível de formalidade. Ele também aumenta o nível de formalidade. Ele tem um nível de formalidade maior por conta de ser um pouco mais limpo. Os botões são da mesma cor do casaco. Tem esse recortezinho aqui que eu falei que já deixa sempre a peça estruturada. Então ela tá sempre com uma imagem super interessante. E é isso desse aqui. Esse aqui, casaco de lã princesa. Bom, casaco de lã princesa, a gente já começa, só pelos nomes a gente já começa, né, a entender algumas coisas. Ele tem uma cor mais chamativa, um clássico, né? Pelo nome a gente já entende alguma coisa e ele tem menos linhas retas. Na verdade, se você for olhar aqui na parte de baixo dele, ele tem mais movimento. Ele provavelmente, se você puxar assim, ele deve abrir como se fosse uma sainha. E aí, isso significa o quê? Tem mais movimento, tem mais linhas, tende a ter mais linhas curvas, e as linhas curvas são mais energia de suavidade, de proximidade, de aconchego. Então, pelo nome princesa, né? Uma coisa mais meiga e tudo mais doce. Então, para quem quer transmitir essa mensagem, pode ser interessante um casaco com esse tipo de modelagem, certo? Esse casaco aqui é um casaqueto mesmo, assim, né? Mais soltinho, de tricô. Ele não é como os outros que eu tava mostrando que são mais estruturados, mais para sobretudo. Esse aqui é mais molenga, mais, né, pro tricô mesmo. Só que ele é super criativo por conta da cor, né, que chama bastante atenção. O nível de formalidade dele é bem menor, né, tipo, é bem casual. Ele tem muitas linhas curvas, né, você vê o movimento. Só por eu falar que ele é molenga, você já imagina uma coisa mole, né, tipo, com muito movimento, linhas curvas. E aí também transmite essa mensagem de suavidade, de aconchego, né? Do quentinho do inverno para abraçar e tudo mais. Esse aqui vai no mesmo caminho. A diferença aqui são as cores, ele é mais comprido também. Tem mais contraste de cor, mas ele também é molengão, também tem as linhas para energia suave, de suavidade. Tudo na mesma.
Aí aqui eu trouxe pra vocês aqui umas jaquetas de couro, 3 jaquetas de couro pra vocês verem. Essa daqui é interessante porque ela tem uma modelagem de blazer, né? Então ela tem essa lapela aqui com esse recorte e tudo mais. Então, só por isso ela já traz um nível de formalidade maior, por remeter ao blazer. Por ser de couro, o couro transmite, ao mesmo tempo que muita sensualidade, ele tem essa força da sensualidade, ele tem uma energia de força muito forte também, por conta de ser na verdade ele não é um tecido, né? O couro, ele é uma superfície têxtil, e porque ele não tem fios que fazem as tramas, né? Ele é uma pele, normal, se ele for legítimo, no caso desse aqui tá dizendo que é legítimo, ele é a pele de um animal que foi tratada e tudo mais até se transformar em algo que pudesse ser costurado e tal. E então ele é como se fosse uma armadura, é algo mais denso, mais forte, então ele transmite também essa energia de força maior. No mesmo caso daqui, ele também tem as mesmas sensações, só que aqui, por exemplo, ele é mais claro, o marrom mais claro, né? Então a força dele diminui um pouco por conta da cor, mas ainda assim é forte por conta do tecido que evidencia muito mais do que a cor, né? Só que aqui o nível de formalidade dele cai por conta de ser um casaco com zíper, né? Ter o fechamento aqui no pescoço, com botão e tal. Ele já perde bem o nível de formalidade, já fica bem, bem, bem casual. E por último, essa daqui, uma jaqueta de suede. O suede é como se fosse como diz, não é o oposto, mas o avesso do couro, né? Então tem o lado brilhante, quando você vira do outro lado, aquele lado de pelinho. Então é como se fosse essa parte do couro. Então ela tem um pelinho, ela já tem uma rusticidade maior, ela é mais opaca, ela não tem o brilho do couro. E aqui nesse caso, a cor bem mais clara, indo pro rosa. Então tudo isso ajuda a transmitir a energia de suavidade, né? Bem mais tranquila, né? Mais para trazer mais para perto, né? Mais aconchegante e tal. A pessoa tem vontade de tocar, porque o suede, né? Dá essa vontade de passar a mão ali. E além disso, tem as linhas inclinadas, né? Ele tem bastante linha inclinada, né? Pra lá, pra cá e tal. E isso é bem interessante para quem quer transmitir mais jovialidade, mais criatividade, mais inovação. Essas linhas sempre ajudam, né? E isso é bem interessante desse casaco. Eu achei ele bem, bem incrível. Sim, então é isto.